Tudo bem? Começando o curso então de Código Civil para o Exame da Ordem, curso completo e gratuito, ok? Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e o objetivo principal é disponibilizar todas essas aulas sobre as principais leis que caem no Exame da Ordem para aumentar justamente o índice de aprovação, ok? Então, como é que consiste a nossa metodologia? Você pausa o vídeo, faz a leitura dos artigos que vão ser tratados na aula. A gente vai fazer todas as questões que a OAB já fez sobre os artigos e voltamos ao final aqui fazendo a leitura dos artigos, destacando o que mais caiu, ok? Perceba, esse método aqui ele é suficiente para você passar na primeira fase, certo? É só ler a lei e fazer as questões, e é isso que a gente vai fazer aqui. Lembrando, não force o entendimento. Tá? Você faz a leitura dos artigos sem compromisso, você vai fazer as questões comigo e quando você não entender alguma coisa, você não pausa, você continua assistindo, porque você vai ver esse vídeo aqui 5, 10 vezes, na 10ª vez você já vai ter entendido tudo perfeitamente, ok? Então acelere o vídeo e não se preocupe, tá? Bora começar o jogo aqui. Primeira questão aqui, ó, 244. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história. E por isso, decidiu criar um canal em uma plataforma online, na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Perfeito? Maravilha. Então, a Márcia, ela é menor de idade e os pais emanciparam a Márcia para ela poder ter mais agilidade em fechar negócios, ok? Então, maravilha. Então, emancipação dos pais. Vamos lá. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Item A. Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Certo. Então, caso de emancipação, está no artigo 5º, correto? Aqui, ó. Vamos ler. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Então, quando que os menores vão deixar de ser incapazes? Certo? Item 1. Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Muito bem. Então, a emancipação pelos pais é no inciso 1º. Certo? Então, a emancipação dos pais a emancipação precisa ser dos dois pais, ok? Quando um não puder emancipá-la, o outro pode suprir essa ausência, ok? Mediante instrumento público, tem que ser instrumento público, não pode instrumento particular, independentemente de homologação judicial. Pronto, aqui termina a emancipação dos pais. A segunda parte trata sobre a emancipação pelo juiz, ok? Então, emancipação dos pais precisa de instrumento público e independe de homologação judicial. Como é que o item A começa aqui? A emancipação pelos pais aqui da Márcia depende de homologação judicial? Item errado, ok? Não depende de homologação judicial, e isso aqui enche linguiça, né? Tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Encheu linguiça. Tá? Isso aqui não, o alto grau de exposição na internet não é causa de emancipação. Não justifica. Vamos lá. Item B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedido por instrumento particular. Muito bem. Você já deve saber, né?
a resposta, o que temos aqui? Instrumento público, certo? Quando for concessão dos pais, precisa de instrumento público. Então, item B, errado, né? Não, quando ele diz aqui que pode ser concedida por instrumento particular. Item C, deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente de registro civil das pessoas naturais. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente de registro civil das pessoas naturais. Lembrando que, quando fala sobre registro e averbação, é aqui no finalzinho, né? Aqui, ó, serão registrados em registro público. Artigo 9º. Artigo 10. Far-se-á averbação em registro público. Ok? Então aqui nós temos os casos de registro e averbação. E onde é que está o de emancipação? Está aqui no artigo 9º, inciso 2º. Inciso 2º aqui, ó. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz deverá ser o que então? Registrado no registro civil, no registro público. Ok? Então o item correto, né? Deve necessariamente ser levado a registro ou averbação? Registro no cartório competente de registro civil das pessoas naturais. Maravilha? Item C correto. Item D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, o que ainda não aconteceu. Ok, vamos subindo aqui. De novo sobre emancipação. O artigo 5º trata de emancipação dependente de economia própria no inciso 5º aqui, ó. Vamos ler. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Tá? Então, essa causa de economia própria, ela está inserida no inciso 5º. Tá? Então, para ser emancipado pelos pais, ou aqui, no caso do juiz, precisa de economia própria? Não. No caso de casamento, precisa de economia própria? Não. E os outros incisos também não precisam, só precisa quando tiver estabelecimento aqui, ó, civil ou comercial ou relação de emprego, ok? Aí precisa de economia própria, certo? Então, item errado. Perceba, fizemos a questão somente lendo a lei, mais nada, certo? E outra, fizemos todos os itens e isso nos fez também estudar mais artigos, ok? Essa é a nossa metodologia. Então vamos continuar aqui, você vai perceber que funciona, cara, funciona, tá? Esse jeito aqui é um simples e eficiente demais. Questão 245. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada Gabriela. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, mas, após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para o relacionamento, para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram pouco mais de um ano após o casamento. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Bem real essa questão, né? Então ele foi, casou, menor de idade. Após o casamento, logo em seguida, ele se divorciou, certo? E depois de divorciar, estava triste e comprou passagens aéreas para tentar esquecer da Gabriela. Vamos lá, continuando aqui. Considerando que Alberto tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo, o que o fez sem qualquer participação de seus pais. O contrato então ele celebrou aos 17 anos um contrato e a questão está querendo saber se o contrato é válido ou não por conta do Alberto ser capaz ou incapaz no momento da celebração do contrato, certo? Então vamos lá. Item A. O contrato é o quê? Válido, pois Alberto é plenamente capaz. Então tá. Aos 17 anos aqui, quando ele se divorciou de Gabriela, ele era capaz ou incapaz? Vamos descobrir aqui. Artigo 5º, quando a gente vem para o parágrafo único aqui, a gente trata sobre emancipação. Uma das formas da emancipação é pelo casamento. E não foi o que aconteceu com o Alberto? Ele, aos 16 anos,
se casou, certo? Então, pelo casamento, o menor para o menor cessará a incapacidade. Tá? Essa questão aqui ela trata um pouco de jurisprudência, mas uma forma simples de entender é o seguinte: como é que está escrito um inciso 2? Está escrito que para adquirir a emancipação, o menor ele deverá se casar, certo? Então, pelo casamento, o menor adquire a emancipação. Está escrito durante o casamento? Está escrito durante o casamento? Não. Tá? Então não é durante o casamento. Ou seja, se o menor se divorciar, ele vai perder a emancipação. Não. Está escrito o quê? Pelo casamento. Então, pelo casamento, casou, tornou-se emancipado e continuará assim mesmo se divorciando. Certo? Então é esse o raciocínio. Ok? Então o contrato é válido, pois Alberto é plenamente capaz? Sim, perfeito. É essa a questão. Mesmo se divorciando, ele não vai perder a emancipação, porque o inciso 2 está escrito pelo casamento, não está escrito durante o casamento. Certo? Então, maravilha. Item B aqui. Nulo. O contrato é nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. Quais são os casos dos absolutamente incapazes? Artigo 3º, certo? Aqui, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Certo? Tem mais alguma possibilidade de incapacidade? Não. Então, só o único caso que existe sobre absolutamente incapazes é o menor de 16 anos. É o único caso, ok? Então ele tinha menos de 16 anos quando ele realizou o contrato? Não. Então ele era absolutamente incapaz? Não. Maravilha? Item errado. Item C. Anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. Já descobrimos que não é durante o casamento, é pelo casamento. Mesmo se divorciando, ele continua capaz. Então Alberto é plenamente capaz. Item D. Ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. Certo? Então, pedir a anuência de Gabriela, da ex-mulher, para comprar passagens aéreas, isso aqui eu acho que o senso comum já responde, ok? Tranquilo, né? Questão aqui também que a validade, nulidade e anulabilidade de contratos e a ineficácia, isso aqui é visto posteriormente lá nas obrigações, ok? Vamos nos ater ao que dispõe sobre o artigo 1º ao artigo 10 do Código Civil. Mas é uma questão sendo resolvida apenas com a leitura da lei. Próximo item. Questão 246. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle pouco antes do tempo previsto para sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em estado crítico. Findas as buscas, como Cristiano não estava no rol de sobreviventes e o seu corpo não for encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Maravilha. Então o caso é que Cristiano era piloto de avião, não conseguiu controlar o avião tinha 200 pessoas, caiu o avião, só conseguiram encontrar 10 passageiros e os 10 estavam em estado crítico, certo? E depois que foi finalizadas as buscas, a Rebeca procurou um advogado para ver o que podia ser feito. Então vamos lá para os itens. Com base no relato apresentado, assinale a afirmativa correta. Item A. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano, a fim de que o juiz, em um momento posterior do processo, possa declarar a sua morte presumida. Então, maravilha. Onde nós tratamos sobre morte presumida. É artigo 6º e artigo 7º. Vamos fazer a leitura deles. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se a morte,
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Maravilha? Então, nos casos de abertura de sucessão definitiva, pode ser presumida a morte quando tivermos os casos de decretação de ausência. Maravilha. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então, nós temos aqui no artigo 7º uma outra possibilidade de presunção de morte. Tá? No artigo 7º temos as possibilidades de presunção de morte quando for sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência. E no artigo 6º nós temos a morte presumida com a decretação de ausência. Ok? Então vamos lá. Artigo 7º aqui. Quais são os casos de morte presumida sem decretação de ausência? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Pronto, primeiro caso, quando a morte for extremamente provável. Ok? Inciso 2º, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos, após o término da guerra. Ok? Segundo caso. Parágrafo único, a declaração da morte presumida, nesses casos, né, nos casos do inciso 1 e do inciso 2, que é sem decretação de ausência, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Ok, maravilha. Então, voltando aqui para o item A. A esposa deve ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano? Não. Né? Não. Por quê? O piloto tinha na aeronave 200 pessoas, só 10 foram encontradas e todas em estado crítico, e não foi encontrado nem o corpo do Cristiano, né? E mesmo assim foi finalizadas as buscas. Por isso que nessas condições, como a gente leu aqui no inciso 1º e parágrafo único do artigo 7º, não precisa ser decretada a ausência, ok? Então ela precisa pedir a decretação de ausência? Não, certo? Por isso o item A errado, a fim de que o juiz, em um momento posterior do processo, possa declarar a sua morte presumida. Então o item A errado. Item B, a esposa não poderá requerer a declaração de morte presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério Público detém legitimidade para tal pedido. Aqui a gente está tratando sobre quem tem a capacidade de fazer esse pedido de presunção de morte. Então, não trata sobre os nossos artigos 1º a 10, então vamos pular. Okay? Item C. A declaração de morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente de prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. Item certo, né, pessoal? Item certo, e é justamente o que temos aqui, certo? Então, na morte presumida sem decretação de ausência, quando que acontece isso? Quando for extremamente provável a morte, que é o caso do nosso amigo Cristiano, e isso deverá acontecer depois de esgotadas as buscas e averiguações, certo? Então, item perfeito, item perfeito. Letra C é a resposta. Item D. A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável de seu falecimento, contendo-se como data da morte a data da publicação da sentença no meio oficial. E aí, item errado. Por quê? Porque o falecimento ele deve ser fixado na sentença? Sim, e é o que diz aqui no nosso parágrafo único, finalzinho aqui, ó. Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, ok? E o item diz justamente ao contrário, ó. A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável de seu falecimento. Errado, tá?
contando-se como data da morte a data da publicação da sentença no meio oficial. Então, ótimo, item C, mais uma questão sendo resolvida apenas com a leitura da lei, e é isso que a gente precisa para passar na primeira fase da ordem, tá? Vamos lá, questão 247. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo por base o disposto no Código Civil, ou seja, amigo, leia o Código Civil, tá? Assinar é a opção que indica a data em que cessou a incapacidade de Pedro. Maravilha? Então leia o Código Civil, é isso que a gente está fazendo. Então vamos descobrir aqui quando que cessou a incapacidade de Pedro, certo? Vamos lá. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Isso aqui é causa de emancipação. Vamos ver aqui os incisos do parágrafo 1º do artigo 5º e o inciso 3 diz o que aqui? Que haverá emancipação pelo exercício... Não, aqui é inciso 4. Haverá emancipação pela colação de grau em curso de ensino superior. Tá? Então, colação de grau em ensino médio não emancipa. Tá? Então, aos 16 anos, ele é relativamente incapaz, ele se formou no ensino médio. Então, não se emancipou. Maravilha, tem que ser curso superior. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Relação de emprego, onde é que a gente tem aqui? Inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Okay? Tem que ter economia própria. Vamos lá, a relação de emprego aqui do estágio. Teve economia própria? Não. Por quê? Ele começou o estágio voluntário, tá? Estágio voluntário não recebe nada, tá? Lembra da Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, os voluntários que trabalhavam na Copa do Mundo não ganharam nada, né? Maravilha, trabalharam só por trabalhar, para ajudar a FIFA. Então vamos lá. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Aqui. Morar com namorada está aqui entre os incisos do parágrafo único do artigo 5º. Não vou ler, né? E não preciso também, porque você sabe que não está. Certo? Vamos lá. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Maravilha, temos esse caso justamente aqui no inciso 3, certo? Então, pelo exercício de emprego público efetivo, tá? Os dois termos que a gente destaca são justamente esses. Tem que entrar em exercício, ou seja, a nomeação não é suficiente, tá? O menor tem que entrar em exercício e tem que ser emprego público efetivo. Esse efetivo aqui quer dizer o quê? Não pode ser cargo comissionado, tá? Tem que ser concurso público, tá? Através de concurso público. Não pode ser cargo comissionado, ok? Então, nesse caso aqui, haverá a emancipação para os menores de idade que sejam relativamente capazes, certo? Então, quando que cessou a incapacidade? Em julho de 2013. Qual que é o item aqui? Julho de 2013. Aqui, item D, julho de 2013. Maravilha? Mais uma questão sendo feita com que, amigos? Só a leitura da lei, tá? Próxima questão. Questão 248. André possui um transtorno psiquiátrico grave, que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva a vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelam ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros que não precisava. Tá? Então ele não precisava desses remédios e comprou enquanto sofria de um surto
psiquiátrico aí, de um transtorno psiquiátrico que ele tinha, certo? Esse é o nosso caso. Vamos para as questões, para os itens, né? Para desfazer os efeitos desse negócio, André deve pleitear. Item A, a nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Quais são os nossos casos de incapacidade absoluta? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Tem algum outro caso aqui? Não. Então ele era menor de 16 anos? Não, né? Ele não era menor de 16 anos, a questão não traz isso, certo? Então ele não pode justificar que ele era absolutamente incapaz, certo? Só lembrando, ele está falando aqui de enfermidade ou de deficiência. Os incisos que foram aqui revogados, eles tratavam justamente de situações em que havia essa natureza, essa caracterização de deficiência, ok? Então, alguns deficientes poderiam ser considerados absolutamente incapazes. Com essa lei aqui, 13.146, os incisos foram revogados porque, hoje em dia, os deficientes, por questão de dignidade humana, os deficientes não podem ser considerados incapazes, certo? Os deficientes, eles não possuem incapacidade, eles possuem apenas uma deficiência, certo? Então, deficiente não é considerado incapaz, maravilha? Vamos lá, item B. A nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão da vontade, né? Então, vamos ver aqui os casos de relativamente incapazes. São, aqui, artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os menores de 16 e inciso 1º aqui, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E o inciso 4, os pródigos, certo? Então, inciso 3, ele traz a transitoriedade ou permanência de causas que impossibilitam a pessoa de exprimir sua vontade, certo? Então, durante o surto aqui, não é justamente essa situação? O André, na hora que ele comprou, ele estava cometido de um surto e por isso ele não podia exprimir sua vontade, ok? Justamente porque ele não precisava dos remédios que ele comprou, certo? Então, a justificativa está plenamente correta aqui. Causa transitória impeditiva de expressão da vontade, tá? Se é questão de nulidade ou anulabilidade, a gente já viu na questão anterior, que a gente vai ver isso aqui lá na frente na questão de obrigações. Tá? Então, item B pode ser uma das respostas. Item C, a anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão de vontade. Mesma justificativa, né? Mesma justificativa. Então, podem ser a resposta, o item B e o item C. O item A a gente já sabe com certeza que está errado. Item D, a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Mais uma vez, ele está trazendo aqui o deficiente como causa de incapacidade, né? Que é incapacidade e deficiência, né? Então, mais uma vez, não podemos tratar os deficientes como incapazes, nem absolutamente, nem relativamente, certo? E é justamente o que tem aqui no inciso 2, inciso 2 com tracinho aqui, que foi revogado, inciso 2 e inciso 3, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, certo? Então, esses casos aqui que caracterizam algum tipo de deficiência foram revogados por essa lei aqui, 13.146, que trata sobre o Estatuto dos Deficientes, tá bom? Então, deficiência não é causa mais de incapacidade, maravilha? Mais uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei, tá? Vamos lá.
acredita que esse método aqui rapaz, é simples e eficiente. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessário para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que lhe aconselha corretamente o seguinte sentido. Então, o que está acontecendo? A emancipação de José, ele tem mais de 16 anos, né? Ele está com 16 anos completos, então ele é relativamente incapaz, e os relativamente incapazes podem ser emancipados, e ele vai ser emancipado por quem? Pelos tutores, tá? É pelos pais? Não, pelos tutores. Maravilha? Então vamos lá, item A aqui, ó. José poderá ser emancipado com procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Então vamos lá ver os casos de emancipação novamente. Nós temos aqui, inciso 1º do artigo 5º aqui. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa é a primeira parte, quando é pelos pais. Segunda parte, ou por sentença do juiz. Ouvido o tutor, certo? Tem que ouvir o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Maravilha? Então não é justamente esse caso aqui, porque não está sendo pelos pais e está sendo pelo tutor. No caso de tutor, precisa de procedimento judicial? Exatamente. E precisa também da oitiva do tutor? Exatamente. O tutor precisa ser ouvido. Maravilha? Item corretíssimo, de acordo com a lei. Somente com a lei. Vamos lá, item B. Poderá ser emancipado, José aqui, poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. E aí, item errado, por quê? Qual que é esse caso aqui? Esse caso é justamente o de emancipação pelos pais, né? Ou primeira parte aqui, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, tá? Então, está sendo a emancipação realizada pelo tutor e não pelos pais. Maravilha? Item C. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial. Mais uma vez, mesmo inciso. Quando que precisa de instrumento público? Quando for emancipação pelos pais. Quando for pelo juiz, precisa de instrumento público? Não tem nada escrito aqui de instrumento público, certo? Quando for sentença do juiz, só precisa de ouvir o tutor, tá? Só isso, ponto. Maravilha? E uma observação aqui, no caso dos pais, precisa ser por instrumento público. Pode ser por instrumento particular? Pode ser por instrumento particular? Olha aqui. Não, só por instrumento público, ok? Maravilha. Item C errado, né? Item D. José poderá ser emancipado por instrumento público com a averbação no registro de pessoas naturais. Já vimos também, no caso de emancipação, a gente tem registro ou averbação aqui no finalzinho dos artigos aqui, ó. Artigo 9 e artigo 10. Serão registrados no registro público quem? Quem for emancipado por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Tá? Então, nos casos de sentença do juiz ou outorga dos pais, qualquer desses casos, a emancipação deverá ser registrada. E a questão diz o quê? José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação. Não. Tá? Já vimos que também não precisa ser por instrumento público porque está sendo emancipado pelos tutores e não pelos pais. Maravilha? Mais uma questão, vocês já sabem, fazendo apenas com a lei. Certo? Vamos lá. Questão 250. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou o grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio, abrindo restaurante. Certo? Então, mas aqui, nessa questão aqui, você já consegue fazer a sua associação com os artigos da lei que a gente já viu, né? Então vamos lá.
Assinale a alternativa que indica o momento em que se deu a cessação da incapacidade civil de Gustavo. Questão bem parecida com a outra que a gente já fez, e quais são os casos de emancipação aqui que a gente vai achar primeiro para saber quando que Gustavo foi emancipado. Vamos lá. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Ele completar 17 anos de idade é causa de emancipação? Não, mas ele pode ser emancipado, né? Ele é relativamente incapaz. Vamos lá. Em março de 2010, colou o grau em curso de ensino médio. Já vimos. Ensino médio não é o suficiente. Tem que ser colação de grau em ensino superior. Maravilha. Continua relativamente incapaz. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Maravilha. Contrair matrimônio é causa de emancipação? Sim. Aqui, ó, pelo casamento. Tá? O casamento, ele é causa de emancipação. Então, contraiu matrimônio com Beatriz, ele se emancipou. Pronto. Em julho de 2010 que ele se emancipou. Tá? Então, vamos procurar as alternativas corretas aqui. Item A. No momento em que iniciou o exercício de emprego público efetivo, no momento em que colou o grau em curso de ensino médio, no momento em que contraiu o matrimônio. Pronto. Alternativa C correta. Maravilha? Vamos ver se os outros casos são agora casos de emancipação só por desencargo de consciência. Item C é a certa, vamos lá. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. E aí, isso aqui é causa de emancipação? Sim. Né? Nós temos essas duas palavrinhas aqui, ó, na questão. Né? Exercício em emprego público efetivo, ou seja, a nomeação não é suficiente, ele tem que entrar em exercício e tem que ser por concurso público, não pode ser cargo comissionado, certinho? Maravilha, então é causa de emancipação. Vamos ver a última aqui. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo restaurante. Tá? Então, abrir restaurante é suficiente para emancipar? Eu diria que não, porque ele tem que ter economia própria, né? Então, quando ele abrir e passar a ter economia própria, aí sim ele vai ser emancipado, tá? É difícil a interpretação aqui, mas só que eu ia por esse caminho, tá? Estabeleceu-se no comércio, abrindo um restaurante, né? Não sei, por interpretação eu diria que não, mas isso aqui é o de menos. A gente já viu que o item C é a resposta e, mais uma vez, somente a leitura da lei nos permite fazer as questões. Vamos lá, Alexandre e Berenice, questão aqui, 251. Casados pelo regime de separação convencional de bens, foram passar a lua de mel em Petrópolis, no estado de Rio de Janeiro. Ao descerem a serra, Alexandre perdeu o controle do veículo vindo a cair em uma ribanceira. Com a colisão, houve a explosão do veículo e a morte de ambos, não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro. Embora possuíam vasto patrimônio e faleceram sem deixar descendentes ou ascendentes. Alexandre deixou um irmão, Daniel, e Berenice deixou uma irmã, Eleonora. Certo? Então, a respeito da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Qual que é o caso? Alexandre e Berenice foram passar a lua de mel e ocorreu um acidente, o veículo explodiu e não dá para saber quem morreu primeiro do que o outro, certo? E no finalzinho ele traz aqui questões de descendentes e ascendentes, fala de irmão também, então acho que vai tratar um pouquinho de sucessão, certo? Vamos concentrar no que dispõe o artigo 1º e o artigo 10 do nosso Código Civil, da nossa aula. Item A. Não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parentes. Vamos lá. E aí, o item está certo ou está errado? Comoriência a gente encontra aqui no artigo 8º, né? A gente não rabiscou aqui ainda. Vamos lá. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Tá? Então esse é o caso de comoriência, é quando há simultaneidade
da morte, ok? Então, a simultaneidade da morte, a comoriência, é a regra ou é a exceção? É essa a pergunta. Vamos ler de novo. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. Ou seja, se não puder, aqui, ó, não podendo averiguar, não podendo provar se alguém precedeu a morte do outro, então serão considerados simultaneamente mortos, serão considerados comorientes, certo? Então esse é o caso. O caso de comoriência é a regra geral. Vamos lá, item A aqui, não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parênteses. De novo, rapaz. Entre parênteses. E aí? Aqui a gente tem aqui, ó, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Está escrito aqui que precisam ser 2 ou mais parentes, parentes da mesma família? Não. Tá? São 2 indivíduos, ponto. Ok? 2 indivíduos. Tá? Então não precisam ser parênteses. Não precisam ser parentes. Né? Vamos lá. Então, item A, errado. Item B, não há comoriência, uma vez que se exige prova cabal para sua ocorrência, devendo a simultaneidade das mortes ser declarada por decisão judicial. E aí? Foi o que a gente viu, né? O item tá certo ou tá errado? O item tá errado. Tá? Não há comoriência, uma vez que exige prova cabal para comprovar a comoriência? Não. Tá? Precisa de prova quando for. Aqui, ó. Precisa de prova aqui, ó. Podendo. Não, precisa de prova para provar que alguém precedeu ao outro no momento da morte. Tá bom? Precisa de prova para mostrar quem precedeu a morte do outro, tá? Mais uma vez aqui, ó, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos, né? Maravilha, deu para entender. Item C, item B erradíssimo. Item C, a comoriência, transmitindo-se a Daniel a herança de Alexandre e a Eleonora a herança de Berenice, certo? Então, a comoriência, nós sabemos que há, né? A questão trouxe aqui, ó, houve a explosão do veículo e a morte de ambos, não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro, ok? Então, não pôde provar quem morreu primeiro, haverá comoriência. Item C tá certo, tá certo. Transmitindo-se aqui a questão de sucessão, a gente não chegou ainda na parte de sucessão, então a gente pula essa parte, tá? A gente sabe que houve comoriência. Item D, a comoriência. Opa, então é item C ou item D a nossa resposta, tá? Transmitindo-se, então continua aqui a questão de sucessão, a gente vai pular, tá? Então, item A, item B, exclui item C ou item D, tá? E parece besteira, mas isso aqui, gente, você pulando na hora da prova, da possibilidade de chutar 4 alternativas, aí você sabe já sabe uma parte do Código Civil que dá para responder dois itens. Rapaz, você chutar entre outros 2, a probabilidade aumenta, né? Dobra, tá? De você acertar. Então isso aqui é bem importante também, tá ok? Bem importante observar isso. Tá? Então maravilha, vamos lá. Próxima questão, 252, e mais uma vez, a gente fez a questão anterior somente com a lei. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil,
Ou seja, leia o Código Civil, que regulam a situação supramencionada. É correto afirmar que o assento de óbito em registro público, item A, independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória probabilidade de morte de pessoa que estava em perigo de vida. Tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. A questão traz que o helicóptero caiu, foram feitas as buscas, né, finalizadas as buscas, e o que pode acontecer aqui no registro público. Tá? Então, vamos lá, o assento de óbito em registro público, nesse caso aí, independe de qualquer medida administrativa ou judicial? A gente já sabe que não, tá? A gente sabe que não, porque artigo 9º aqui, ó, serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, tá? E digo mais, no nosso inciso 4 aqui, ó, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida, tá? Então, o óbito ele é registrado, e além do óbito, a declaração de ausência e a de morte presumida também tem que ser registrado no cartório, ok? E não é o nosso caso aqui, amigos. A gente tem que eles morreram, não foram encontrados corpos. Haverá então a morte presumida pela probabilidade extrema de terem morrido. E nessa situação, o que a gente tem? O registro no cartório. E o registro no cartório é o quê? É uma medida administrativa, certo? E para fazer a presunção de morte, o que a gente precisa? A gente precisa de uma sentença. Olha aqui, ó, sentença declaratória de ausência e de morte presumida, tá? Então a gente precisa de uma sentença judicial, ok? Então também precisaremos de uma medida judicial, tá? Então o item dizendo aqui que não precisa de qualquer medida administrativa ou judicial, completamente errado, tá? Então vamos lá, item B. Depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida junto ao registro civil das pessoas naturais. Já vimos também que para declarar a morte presumida a gente precisa de uma sentença, tá? Então precisamos de medida judicial, precisamos de medida administrativa do cartório. Item C. Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. E aí, nesse caso aí? A gente sabe, né? A gente já sabe. Tá aqui no artigo 7º, quando não precisa de decretação de ausência, certo? Então, a morte presumida será declarada sem a decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Lembrando também que o parágrafo único considera que essa morte presumida será declarada depois de esgotadas as buscas e averiguações. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó, tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações. Maravilha? Então, item C, perfeito, perfeito. Item D, depende de prévia declaração judicial de ausência por se tratar de desaparecimento de uma pessoa sem dela haver notícia. E aí? Não, né? Como a gente já viu no item anterior, é caso de morte presumida sem decretação de ausência, tá? Por conta da probabilidade extrema de morte e porque também foram esgotadas as buscas e averiguações. Maravilha? Então, ótimo, não precisa de decretação de ausência. Item D, completamente errado. Mais um item sendo feito com apenas a leitura da lei. Vamos, continuando o jogo. 253. João Marcos, renomado escritor... Não, aqui já vai para os próximos artigos, ó. Artigo 1º a 21. Artigo 11 a 21. Maravilha? Então, finalizamos as nossas questões. Vamos agora fortalecer a leitura
dos artigos após a resolução das questões, tá? Não pula essa parte, que essa parte é fundamental, cara. Você está reforçando aqui essa leitura na velocidade 2, por exemplo, e está seguindo a minha leitura numa velocidade muito maior que você faria sozinho, tá? Então vamos lá, continue aí, parte geral. Livro 1 das pessoas, tá? Então a gente vai ler sobre as matérias que se referem às pessoas. Título 1, das pessoas naturais. Ok, vamos ver com relação às pessoas, a gente vai ver as pessoas naturais. Tá? E o capítulo 1, da personalidade e da capacidade. Então vamos tratar sobre esses dois tópicos, tá? Da personalidade e da capacidade nessa leitura. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tá? Então todas as pessoas são capazes. Tá? Todas as pessoas são capazes de direitos e deveres. Elas são capazes só de direitos? Não. São capazes só de deveres? Não. É de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, artigo 2º. A personalidade civil. Quando que começa a personalidade civil da pessoa? Com o nascimento com vida. Tá? Então, quando que é o nascimento com vida? Quando o pulmãozinho da criança enche de ar. Tá? Nasceu, encheu de ar o pulmão da criancinha, nasceu com vida. Se a criança saiu do útero da mãe e, infelizmente, não preencheu o pulmãozinho de ar, ela é considerada natimorto. Tá? Não nasceu com vida. Ok? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, certo? Então, desde o momento da concepção, ou seja, desde o momento que a criancinha estiver na barriga da mãe, alguns direitos serão assegurados ao nascituro, ok? Quando a criança nascer com vida. Maravilha? Então, alguns direitos são assegurados desde a concepção aos nascituros. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, qual é o único caso para ser absolutamente incapaz? Menores de 16 anos, certo? Deficientes não podem ser considerados incapazes. Deficiência aqui, ó, não, ok? Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Ok? Então, mais uma vez, aqui no artigo 4º também existia a previsão de deficientes como incapazes e não podem mais ser considerados depois da promulgação da lei sobre o Estatuto dos Deficientes. Ok? Maravilha. Vamos lá, artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, fica plenamente capaz, quando cessada a menoridade aos 18 anos completos. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Então, quando que poderá ser emancipado os menores que vão passar a possuir essa capacidade plena, igual aos maiores de 18 anos. Inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa é a primeira parte do inciso 1º. Pelos pais, precisa ser dos dois, ou seja, ok? Quando um não puder fazer essa concessão, o outro vai poder suprir, certo?
precisa ser instrumento público, não pode ser instrumento particular, e vai independer de homologação judicial, ou seja, o pai pode ir direto no cartório com instrumento público e emancipar o seu filho. Qual que é a segunda parte aqui do inciso 1º? Ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Maravilha? Então, pode também ser por sentença do juiz e necessariamente vai ter que ouvir o tutor. Inciso 2º, pelo casamento. Já vimos. É durante o casamento? Não. Aqui, ó, cortei. Não é durante o casamento. Se deixar de ser casado, não vai perder a emancipação. Tá? Então é pelo casamento. Maravilha. Pelo exercício de emprego público efetivo. Quais são os dois principais termos que nós temos que destacar aqui? Exercício, ou seja, não pode ser nomeado, não é o suficiente, tem que entrar em exercício, e tem que ser emprego público efetivo. O cargo público tem que ser efetivo, não pode ser cargo comissionado, ok? Inciso 4 aqui. Pela colação de grau em curso de ensino superior, nem preciso repetir, né? Ensino médio pode ser causa de emancipação? Não, tem que ser superior. Inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Tá? Então, precisa necessariamente ter economia própria nos casos de estabelecimento civil ou comercial ou de relação de emprego. Tá? Precisa de economia própria para ser homologado, para ser emancipado pelos pais? Não. Pelo juiz? Aqui, ouvido tutor? Não. Pelo casamento? Não. Exercício e emprego efetivo? Também não. E colação de ensino superior? Também não. Economia própria só para o estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego. E, lembrando, trabalho voluntário, relação de emprego voluntário, pode? Não, não pode voluntário, porque tem que ter economia própria. Maravilha. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte, certo? Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Tá? No caso de abertura de sucessão provisória, vai poder presumir a morte? Não, tá? Sucessão definitiva. E nós temos aqui nesse artigo 6º o primeiro caso de presunção de morte, tá? Que é quanto aos ausentes, ok? Com a decretação de ausência. Artigo 7º nós temos o outro caso de presunção de morte, que é sem a decretação de ausência. Vamos ler. Pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência. Ótimo. Inciso 1º, quando que vai ser a morte presumida sem decretação de ausência? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2º, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Tá? Então, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, tá? Tem que ser durante campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos. Até 2 anos após o quê? Após o início da guerra? Não. Após o término da guerra. Tá? Após o término da guerra. E além desse prazo do término da guerra, o que a gente tem? Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Certo? Então, mais uma vez, podemos ter aqui, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término das buscas e averiguações, não, é 2 anos, até 2 anos após o término da guerra, ok? Depois do término da guerra, depois desses 2 anos do término da guerra, sendo esgotada sendo esgotadas as buscas e averiguações, aí sim poderá ser presumida a morte, ok? E lembrando que
A sentença deve fixar a data provável do falecimento. Tá? O falecimento vai ser considerado com a data da publicação da sentença? Não. A sentença vai fixar a data do desaparecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Já vimos também que a regra geral é da comoriência. Tá? Não haverá comoriência quando puder provar que alguém precedeu ao outro. Não podendo provar, não podendo averiguar qual comoriente precedeu ao outro, então nós temos o caso de morte simultânea, ou seja, comoriência. Maravilha? Maravilha. Artigo 9º. Serão registrados em registro público. Maravilha. Agora os casos de registro e averbação. Os casos de registro. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Então, no caso de emancipação, seja por outorga dos pais ou seja pelo juiz, vai ter que ser registrado no registro público, ok? Vai ter que ser registrado. Inciso 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Mais uma vez, a interdição ela deve ser registrada. Seja ela tendo como incapaz absoluta ou relativamente, certo? A incapacidade absoluta ou relativamente, seja a incapacidade absoluta ou relativa, a interdição ela deve ser registrada. A emancipação, a mesma coisa, a emancipação, seja dos pais ou pelo juiz, vai ter que ser registrado, ok? Inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida, também. Então, a decretação de ausência vai ter que ser registrado? Vai. E a declaração de morte presumida também? Vai, ok? E ambas ocorrem devida à sentença do juiz. Ok, maravilha. Vamos para o caso de averbação. Far-se-á a averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Ou seja, já vimos aqui o casamento, no artigo 9º aqui, ó, casamento, ele vai ser registrado. Agora, o desfazimento do casamento, seja por nulidade ou anulação, divórcio ou separação, vai ter que ser averbado. Tá? O casamento registra e o desfazimento do casamento averba. Tá? E digo mais, desfez o casamento. Se voltar de novo, como é que faz? O casal vai voltar de novo, como é que faz? Faz a averbação, que é o restabelecimento da sociedade conjugal. Tá? Restabeleceu, também averba. Ok? Maravilha. Inciso 2º. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Maravilha? Então, casos de filiação, nós temos que averbar. Certinho? Maravilha? Terminamos então nossa aula completa aí. Maravilha? Reveja na velocidade 2 essa aula, fazendo a leitura também dos artigos sem compromisso, 7, 10 vezes, quando você perceber que você já internalizou o conteúdo desses artigos, maravilha. Depois você só faz a manutenção, revendo a aula, uma vez a cada 2 meses, tá? Uma vez por mês e por aí vai, tranquilo, tá bom? Maravilha, forte abraço e até a próxima aula.